Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículos 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Quem diz amém? Amém. Meus amados, o grande motivo, e isto é basilar para a nossa fé, de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, primeiro porque é o mandamento do Senhor. O Senhor Jesus, naquela noite, segundo Lucas, capítulo 22, Lucas vai dizer que eles estavam reunidos para celebrarem a Páscoa e logo depois a ceia. Jesus mostra-lhes a grande alegria de estar reunidos com eles. Jesus disse: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Era a última Páscoa. Jesus, depois dali, iria cantar o que os judeus chamam de Halel. O Halel são salmos, do Salmo 115 ou 114 ao Salmo 118, aonde celebra a grande vitória do Senhor. Jesus sai de Jerusalém, atravessa o vale de Cedron, vai para o Monte das Oliveiras, e ali ele vai ser traído por Judas Iscariotes. Ele vai trair Jesus com um beijo. Ele havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Os fariseus, saduceus conseguiram ludibriar a mente de Judas. O diabo já tinha feito a ciranda no coração de Judas. E Judas, ele vai entregar o mestre com um beijo, um sinal de hospitalidade, de fraternidade, de amor e de carinho. Todos os judeus faziam o ósculo santo, que era saudar os irmãos com beijo. Aqui nós, no Ocidente, não temos o costume em muitos lugares, mas lá no Oriente as pessoas davam o ósculo santo, que era um sinal de harmonia, de confraternização e de aconchego entre os irmãos. Jesus vai ser julgado, vai ser levado a Pôncio Pilatos, e depois ele é entregue ao Sinédrio. Ele vai levar chicotadas. Os irmãos sabem, o Mel Gibson fez um filme muito impressionante sobre Cristo, e ele mostra o sofrimento atroz. Segundo os especialistas, aquele filme foi ameno até então. Tem um livro chamado A Crucificação segundo o Cirurgião. O autor é Pierre Barber. Ele vai trazer todo o sofrimento que Cristo teve, aquilo que Cristo sofreu, os pregos quando cravam na sua cabeça, os pregos que foram colocados nas suas mãos, nos pés, o chicote com a ponta, com ossos de carneiro que batia e rasgava a carne, deixava em carne crua, um sofrimento terrível. Ele vai falar da agonia que Cristo sentiu ao ser pressionado o seu abdômen, o seu pulmão, sem poder respirar. Ele sofria levantando o seu tórax para liberar o oxigênio no pulmão, e ele morreu sofrendo. Ele vai falar da lança que transpassou o seu lado direito, mas nenhum osso foi quebrado, porque era uma previsão profética que nem o osso seria quebrado. E Jesus foi ao madeiro, à cruz, como um cordeiro que não abriu a sua boca, imaculado, um sacrifício cruento, o sangue dele derramou. Filho de Deus, aquele que é exaltado entre os querubins, que desceu, se fez homem, carne, habitou entre nós, se fez servo, e como servo ele se entrega à cruz pelos nossos pecados.
ele desce à sepultura 3 dias. No terceiro dia ele ressurge triunfante. E ele disse que todo o poder foi dado para ele. E um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos, porque o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, quando foi sepultado, irmãos, houve uma comoção entre os discípulos e um medo muito grande dos judeus. Porque até então a ressurreição seria um fato inusitado. Jesus havia dito: se eles destruíssem esse templo, que era o corpo dele, em 3 dias, ele iria levantar de novo. Os judeus disseram: o templo foi construído em 46 anos, vai ser construído em 3 dias. Mas eles não sabiam que ele falava dele mesmo. Jesus conviveu com seus apóstolos, ensinou para ele e falou que ele iria ressuscitar. Jesus é entregue. Lucas, no capítulo 24, vai falar da negação de Pedro. Pedro, em momentos anteriores, disse: Senhor, até a cruz eu vou contigo. Eu estou disposto a tudo. É o que nós fazemos muitas vezes. Estamos dispostos a Cristo por qualquer coisa. E tem gente que diz: eu posso perder até a cabeça, mas eu não nego a Cristo. Mas quando a situação é real, as coisas mudam. Quando Cristo foi entregue, estava lá no pátio, uma mulher olhou para ele e disse: você parece que é um deles, eu nunca vi este homem. Veja, que Pedro, que mostrou uma intrepidez de que nunca ia negar a Cristo. E por 3 vezes ele nega a Cristo. Quando ele nega a 3ª vez, o galo canta, só Lucas vai registrar. Jesus vira-se o olhar e olha para Pedro, Pedro baixa o semblante, lembrando daquelas palavras que Cristo havia dito para ele. Jesus foi à cruz, desceram o Cristo da sepultura, colocaram no túmulo. Aí Lucas, no capítulo 24, vai falar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E é o próprio Lucas que vai dizer que de Jerusalém a Emaús, a distância é de 60 estádios. Ora, se um estádio tem 185 metros, 60 estádios dá um pouco mais de 11 quilômetros. E ele dá o nome dele de um só, Cleofas. Por que Lucas só dá o nome de um? Porque, irmãos, muitas vezes aquele discípulo que não é nomeado pode ser ocupado pela nossa própria vida. Uma vida de medo, uma vida de escuridão, uma vida de questionamentos. Eles estão indo para Emaús tristes. A Bíblia diz que Jesus vem e se coloca junto deles. E eles estão conversando. E pergunta para ele: parece que só tu não sabes do que aconteceu nessas últimas horas em Jerusalém. E ele disse: olha, a este Jesus que nós esperávamos, um homem profeta, um homem de Deus, nós esperávamos que fosse ele que iria restituir a paz a Israel. Mas já é o 3º dia, veja bem, é o 3º dia, o dia da resposta. E eles estão incrédulos ainda. E eles vão caminhando, Jesus vai falando das Escrituras e falando sobre o Messias. Quando chegaram em Emaús, ele fez que ia e disse: mestre, fique um pouco conosco, porque o sol se declina e nós precisamos cear. Aí Jesus pega a comida, quando levanta, acredita-se que viram a marca dos cravos nele. E ele disse: não, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho havíamos falado com ele. Agora Marcos vai registrar, capítulo 16, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles vão para Jerusalém. E ali estão os discípulos reunidos, trancafiados, com medo do judeu. Ele disse: olha, nós vimos o próprio Jesus. E muitos deles não creram. Glórias a Jesus. A mesma coisa acontece conosco.
Alguém diz, Deus falou no culto, Deus falou assim. E alguém diz, eu duvido que isso aconteça, eu duvido que isso vá. É impossível um negócio desse. Mas Jesus está presente no culto nesta noite. Acredite, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele pode operar milagre, Ele pode lhe curar hoje, Ele pode lhe levantar do outro lado que está escutando através das redes de comunicação. Ele pode tirar você desta cama, Ele pode repreender esta enfermidade hoje, Ele pode livrar você dessa depressão hoje. Ele está presente e nós só estamos aqui porque nós cremos piamente que Jesus Cristo está em nosso meio, e se Ele está em nosso meio, algo novo pode acontecer. Glórias a Jesus. Jesus está no sepulcro. Aleluia. Acaba-se o Shabat, o sábado judaico. Entra a madrugada. E perto de raiar o dia, 2 anjos descem para remover a pedra do sepulcro. Segundo os historiadores, a pedra tinha aproximadamente 2 toneladas. 2 toneladas não dá para um homem empurrar a pedra. Eles descem e os anjos não vão empurrar a pedra. A pedra vai se deslocar sozinha. Ou os irmãos não acreditam nisso? Ora, capítulo 12 de Atos, Pedro, degolaram Tiago pela espada, Pedro está no cárcere. 2 soldados estão na porta do cárcere. O cárcere está fechado com correntes e cadeados. 2 soldados estão amarrados junto de Pedro. Lá pela madrugada, Pedro está madornando. Um anjo desce, entra na cela e diz: Pedro, e os guardas do irmão, quando Deus opera, o inimigo dorme que não vê nada para que ele possa operar um grande milagre. Ele diz: Pedro, cinge-te, levanta-se e me segue. A Bíblia diz que a porta abre misteriosamente. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a acreditar no sobrenatural, no milagre, no impacto, na ação de Deus em nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. De manhã, Maria Madalena, Lucas capítulo 24 diz que algumas mulheres vão com ela. João menciona só ela para dar ênfase nela. Por quê? Porque ela é a mulher que foi expulso dela 7 demônios. Esta mulher tinha uma vida atormentada, uma vida na escuridão, uma vida terrível. Mas no dia que ela se encontrou com Jesus, ela foi liberta. Irmãos, quem se encontra com Jesus, obrigatoriamente tem que ter a vida mudada. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Nós somos uma nova criatura. A nossa história mudou, o nosso futuro mudou, a nossa esperança mudou. Nós estamos na mão daquele que muda circunstâncias e que muda todas as coisas. Ele veio para mudar, que é da mão daqueles que foram mudados por Jesus Cristo. Ela ama Jesus. Ela vai ao sepulcro preocupada com o corpo de Jesus. Ela, quando chega no sepulcro, ela vê a pedra removida. O que Maria faz? Ela corre e vai avisar a Pedro e a João. Como Pedro é mais velho, João é mais novo,
João sai em disparada na frente. Está preocupado, roubaram o corpo de Jesus. Ele corre, quando chega na porta do sepulcro, ele se agacha e vê duas coisas. Ele vê o pano que foi enrolado a Cristo, e ele vê o lenço que foi dobrado, colocado à cabeceira. Ele aguarda, Pedro chega, eles olham. Ele vai embora avisar os outros que o corpo não está mais lá. Mas eles não foram avisar que Cristo ressuscitou. Eles foram avisar que haviam roubado o corpo do mestre. Maria fica sozinha e começa a chorar. E Maria tem a curiosidade de olhar outra vez para o sepulcro. E quando ela olha, aí João vai fazer um registro tremendo. Ele vai dizer que dois varões, dois anjos, um está na cabeceira e outro está na ponta da pedra que foi colocado Jesus. E ele disse para ela: mulher, por que choras? E ela não sabia, ela pergunta: onde vocês colocaram o meu mestre? Quando ela se vira, quem está atrás dela? O próprio Jesus. E a Bíblia diz que ela pensa que ele é o jardineiro. E diz: aonde foi que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Aí Jesus olhou para ela e disse: Maria. Aí cai essa escama dos seus olhos e ela vê que é Jesus e diz: Raboni, que é meu mestre querido, meu amado. Oh, como é bom quando a gente se encontra com Jesus. Jesus ressuscitou e ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Maria corre. Esta carreira agora é diferente. A primeira ela vai avisar que haviam roubado o corpo. Agora ela vai dizer que viu o próprio Jesus. Quando chegou lá, eles estão trancados, com medo. E Jesus, irmão, que nos ama, que nos quer bem, Jesus nunca, irmão, vai nos abandonar. Nunca, nunca, nunca. A ressurreição, irmãos, é a melhor notícia que a igreja tem. Tanto é que Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14 diante, vê o que Paulo diz. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Pregar para quê? Se nós não temos a ciência, a convicção de que Ele está aqui presente, eu não estou vendo, mas Ele está. Por que Ele está? Porque eu sinto algo que não é natural. Eu sinto uma alegria que não é uma alegria das emoções natural. Eu sinto uma glória que não é uma glória natural. Eu posso percebê-lo, eu posso senti-lo. Eu sei que Ele está aqui, Ele nos ouve. Ele pode até te abraçar nesta noite. Por quê? Porque Ele é real. É a Bíblia que diz isso aqui. Glórias a Jesus. Aí Paulo continua: se é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia. Seu pai, seu avô, sua descendência, seu filho, seu neto, sua filha, seu tio, sua sogra, seu sogro, seu vizinho, seu amigo, seu companheiro, a esposa, o marido que morreram com Cristo. Quando Cristo mandar tocar a última trombeta, o sepulcro, a terra vai ter que dar outra vez o corpo, e este corpo vai ressurgir transformado. Esta é a nossa esperança. A morte pode nos pegar de surpresa hoje, mas um dia ela vai ser tragada na vitória. Nós vamos voltar outra vez para estarmos com Cristo para todos sempre. Esta é a nossa esperança. Aleluia. Terceiro dia. O domingo chega, os discípulos estão trancafiados, com medo dos judeus. Ora, se os judeus mataram a Cristo, vão nos matar também. Nós estamos vivendo uma situação terrível no mundo hoje, terrível. E a gente vê acontecer uma coisa aqui, ali e alhures. Coisas terríveis. E às vezes nos mete uma sensação de medo. O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã pode acontecer o que quiser, irmãos. Jesus sempre vai estar no controle de todas as coisas. Os irmãos já perceberam que Deus já começou a mudar o quadro desta nação, e Ele vai mudar. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é autêntico, verdadeiro. O seu nome é general de guerra. Glória a Jesus. Jesus entra na porta fechada, porque o seu corpo agora é glorioso. Ele entra. Quando ele entra, ele não vai reclamar de incredulidade, não vai reclamar do medo. O que é que ele diz? Paz seja convosco. O que é isso? A paz não é uma situação. A paz não é uma circunstância. A paz é um modus vivendi. Ou seja, que aconteça o que acontecer, na dor, na dificuldade, nas coisas difíceis, você tem que ter paz com Deus, porque a paz me dá tranquilidade, e não me dá a sensação, não, me dá a certeza de que Cristo resolverá, solucionará todas as coisas na minha vida. Então, nesta noite, tenha paz com Deus. Aleluia. A paz é que nos dá a condição de irmos e virmos. A paz. Eles precisam de tranquilidade, irmãos, e nós precisamos de tranquilidade. A nossa alma anda meio agitado, irmãos. Nós estamos agitados demais. Agitação é diária. Preocupações, problemas, circunstâncias, incertezas. O que é que Deus em Jesus fará? O
quero ser profeta dele nesta noite. O que é que ele fará? Antes que a trombeta do Senhor toque, Deus vai acertar os ponteiros na nossa vida. Como? Deus vai proporcionar, escreva que eu estou dizendo, Deus irá proporcionar momentos de paz em nossa vida, na tua casa, com teus filhos, com os teus netos, nos teus negócios. Deus vai proporcionar, Ele vai adentrar no meio da situação e vai dizer: paz seja convosco. Aleluia. É Jesus. É Ele que está presente. Aleluia. Se eles tinham dúvidas, passaram a não ter mais dúvidas. Que Jesus vai mostrar as mãos furadas e o lado também dele. Que prova mais cabal você quer de Jesus nesta noite? Ele já lhe curou de alguma enfermidade? Sim. Ele já abriu uma porta para você? Sim. Ele já visitou teus filhos? Sim. Já te livrou de uma noite escura e horripilante? Sim. Ele abriu uma porta que estava fechada? Sim. E você quer mais o quê? São provas dele em nossa vida. E ele não só faz isso, mas vai continuar fazendo, porque ele está no meio da situação. Glória a Jesus. Tenha medo não, Jesus é bom e fiel. Quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar desde as primeiras aparições até o número crescente. Aí Paulo no capítulo 15, versículo 1 em diante, diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo nascido fora do tempo. E a história se multiplica de lá para cá. E ele apareceu para mim, apareceu para o pastor Carlos, apareceu para o pastor Geraldo, apareceu para Maria, para Marta, para o José, para o Emanuel, para o Ricardo, apareceu para o Carlos, apareceu para Neuza, apareceu para Daniel, e ele vai aparecendo. O testemunho é real, a dinâmica da ressurreição não para. E enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, ele vai aparecer para milhares, para milhares, para milhares e para milhares. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória ao teu nome. O que Paulo escreve a epístola aos Coríntios? Que Paulo está escrevendo para uma comunidade de cultura grega que não criam na ressurreição. Os gregos criam na imortalidade da alma, mas em ressurreição jamais. Se as pessoas perguntassem a um grego naquela época: você crê em ressurreição? Não cremos. Por incrível que pareça, os saduceus também não criam em ressurreição. Eles não acreditavam que ninguém ressurgiria dos mortos. Mas nós que estamos aqui, nós cremos.
É por isso que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Porque o nosso Jesus, os irmãos que já foram para Jerusalém, quando chega lá o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Para nunca mais voltar ao túmulo, ele é Senhor dos senhores. Ele subiu ao céu e há de voltar para buscar esta igreja, amada, escolhida, adornada, a igreja cheirosa, querida. Ele está ansioso para se encontrar conosco, o Cordeiro de Deus, aquele que ressuscitou, aquele de Apocalipse, que da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fique de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Meus amados irmãos, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém.